Olá, o Expressão Nacional está de volta aqui na TV Câmara e também na Rádio Câmara. O nosso debate hoje gira em torno da exigência do Tribunal Superior Eleitoral de que os candidatos a prefeitos apresentassem seus planos de governo no momento do registro da candidatura. E também o que fazer para que esses planos de governo sejam efetivamente implementados. Eu quero apresentar para vocês agora uma pequena amostra que nós fizemos de alguns planos de governo que tem do estado de Goiás. A gente pode ver aqui que pelas capas, já dá para perceber que as capas de 3 planos de governo, do PDT, do PSB e do PMDB, são muito parecidas, o que já chama atenção em relação ao conteúdo. Então vamos dar uma olhadinha também no conteúdo. Quando a gente vê a parte de saúde, a gente pega 2 pontos que estão muito parecidos. O programa do PMDB fala em implantar política de atendimento preventivo à saúde do idoso e a portadores de doenças crônicas. O programa do PDT, para uma outra cidade, diz aprimorar política de acompanhamento da saúde de grupos específicos de doenças crônicas e ações preventivas à saúde do idoso. Ou seja, uma pequena inversão só da ordem dos temas. O outro ponto, a educação. Vamos dar uma olhada, vamos ver um pouquinho a questão da educação. A gente tem o PSB e o PMDB. Em relação à educação especial, o PSB fala fortalecer a rede de educação especial para atendimento às pessoas portadoras de necessidades especiais em articulação com as instituições não governamentais. O programa do PMDB, a única diferença é que no final tem com as seguintes ações concretas, e lista algumas ações. Em relação ao esporte e lazer, o texto é exatamente o mesmo, do PSB e do PDT para cidades distintas. Aprimorar e fortalecer as políticas públicas de juventude, esporte e lazer como instrumentos de promoção do desenvolvimento humano, formação integrada das pessoas, fortalecendo a convivência solidária no município. Então, chama muita atenção como 3 partidos em cidades diferentes apresentam planos de governo tão parecidos. Eu gostaria de ouvir o advogado eleitoral Jackson Domênico. Doutor Jackson, o que fazer em relação a esse tipo de programa de governo? Isso me parece um desrespeito ao município, aos eleitores e à própria justiça eleitoral que exigiu que os planos de governo fossem apresentados. Que ações podem ser tomadas em relação a isso? O primeiro ponto nosso, como cidadão, é justamente tomar a cautela necessária e escolher um candidato que tenha pelo menos o plano de governo dele transparente. Se ele começa com a primeira atitude dele, que é apresentar um projeto, um plano de governo comprometido, isso é uma tendência de que as ações futuras podem continuar comprometidas. Como diz o príncipe, se a conta começa errada, acertar lá no final vai ser difícil. E a Justiça Eleitoral, ela está bastante atenta a essas questões. E nós podemos observar, principalmente nas últimas eleições, o número de candidatos que teve seu registro indeferido e até eleitos que tiveram seu diploma cassado. Ela está atenta. Agora, é bem verdade que a legislação, ela até então, ela não é tão específica quanto a estes pontos, a estes aspectos do projeto de governo. Agora, como o deputado Marcelo Castro acabou de mencionar, o novo projeto de lei, a lei nova que está chegando aí, ela traz sanções e penalidades gravíssimas. Mas, mesmo assim, a Constituição Federal, em linhas gerais, nos princípios gerais, contempla o que está acontecendo nesse aspecto. Um determinado candidato está levando ao engano uma população, uma imensa população. E isso caracteriza, se não outra coisa, um estelionato eleitoral. E acredito que a Justiça Eleitoral está pronta, está aparelhada para tomar eventuais providências. Agora, claro, quando tivermos uma legislação mais específica, mais precisa, vai facilitar essa penalidade, essas novas, uma melhor administração pela Justiça Eleitoral. Cláudia, você que é do movimento de combate à corrupção, Brasil contra a Corrupção, você acha que os candidatos que apresentam esse tipo de plano de governo, eles continuam tratando os seus eleitores apostando na inocência e na apatia desses eleitores? 100%. Até porque eu não vejo nem só o candidato, eu vejo o próprio partido que é conivente com esse candidato, né, dele,
que apesar de contas, esse candidato está representando esse partido. É um absurdo o que você mostrou ali. E dói, porque, como ele falou, o eleitor tem que escolher o bom candidato, o candidato transparente. Qual é o cidadão brasileiro que tem um ensino fundamental ou médio, nem vamos muito longe, que tem condições, noções de fazer esse tipo de pesquisa? Não tem. Qual o tempo que essa pessoa tem para ver se esse candidato é uma pessoa de personalidade, de integridade pessoal digna e ilibada para estar ali fazendo aquilo? A situação é tão grave, que é uma covardia fazer isso com o pobre do eleitor brasileiro. Entendeu? E é onde falta a educação, é onde falta a educação de cidadania nas escolas, para que os novos e os próximos eleitores tenham consciência de cidadania, de direitos e deveres também. Porque o que está acontecendo na nação brasileira é um pardieiro. Não tem para onde correr mais. Então, assim, achar que um eleitor vai ter noção de captar esse tipo de informação, discernir a diferença de um partido ou outro, ou ver a semelhança que você apresentou ali, é ilusão, é utopia. Não existe isso. Deveria ser, então, implementado um conselho de vigilância, fiscalização do próprio TSE nesses partidos e nesses candidatos. Por que nós, os eleitores, temos a obrigação de discernir e entender quem são essas pessoas? Não dá. Então, a realidade da gente é bem pior do que se parece. Tecnicamente é uma coisa, mas vai lá no dia a dia do eleitor saber se ele tem condições de fazer essa pesquisa. Não tem. Deputado Marcelo Castro, nós falamos no primeiro bloco sobre a quantidade de partidos políticos que existe no Brasil. Quando a gente olha esse tipo de semelhança, vamos dizer assim, entre programas de governo de partidos diferentes, isso não evidencia que existe uma total falta de concretude na ideologia e no conteúdo programático dos partidos políticos brasileiros, que faz com que seja adotado o discurso mais simpático no momento. Então, fala-se que existe venda de programa pela internet, que você pode comprar um programa de governo por R$5.000, por R$3.000. Quer dizer, quem compra um programa por R$5.000 ou R$3.000 e esse mesmo programa é reproduzido em várias cidades, por vários partidos diferentes, parece que deixa claro isso. É uma questão de oportunidade. Aquilo que vende melhor naquele momento, não? Não, mas dizem que compram até tese de mestrado. Monografias, exatamente. Maristelo, essa questão do número excessivo de partidos no Brasil, isso é um mal que nós temos que combater na reforma política. Eu faço parte da Comissão de Reforma Política, representando o meu partido, o PMDB, e uma das coisas que nós estamos firmemente determinados é abolir com o direito de coligações partidárias. Na hora que nós fizermos a proibição das coligações partidárias, o número de partidos no Brasil vai ser reduzido drasticamente, ou pela proibição de coligações, ou como quer o Paulo Delgado aqui, com uma cláusula de barreira. Mas mais grave do que o número excessivo de partidos que nós temos no Brasil é o número de candidatos que nós temos no Brasil. E aí vai ao encontro do que a Cláudia falou, da incapacidade do eleitor de distinguir e de discernir entre os vários candidatos. Só para dar um exemplo, São Paulo, na eleição passada, teve 1.131 candidatos a deputado federal. Aí, Cláudia, eu faço aqui a observação, a pessoa pode ser analfabeta, pode ser alfabetizada, pode ter curso médio, superior, ser doutor, ser a pessoa mais culta do mundo, ele não terá jamais capacidade de distinguir entre 1.100 e tantas candidaturas. Isso é absolutamente anormal, anômalo. Exatamente. Isso é uma aberração eleitoral. Por quê? Que isso existe no Brasil e não existe no restante do mundo. No restante do mundo, se você é um eleitor americano, você vai votar num deputado federal, você vai escolher entre 2, 3 ou 4 no seu distrito. É um sonho. Está entendendo? Se você é um eleitor espanhol, você vai distinguir entre 3, 4, 5 ou 6 partidos, programas partidários. O Brasil não. O Brasil copiou mal o sistema eleitoral que nós temos. Nós temos um sistema eleitoral proporcional
E em todo o resto do mundo, quando o sistema é proporcional, que é um sistema de programa, de conceito, de ideias, você vota no partido. No Brasil, não. O sistema é proporcional e você vota no candidato. Então, São Paulo teve 1.131 candidaturas a deputado federal. O que é que significa? Que cada candidato desse vai fazer uma campanha individual. Ele tem o carro de som próprio, ele tem as propagandas próprias, ele tem os cavaletes próprios dele, o santinho dele, tem nada a ver com o partido e às vezes até um programa independente. E é absolutamente impraticável um eleitor distinguir com um mínimo de segurança entre... Mas imagina, se tem 1.000 e tantos candidatos numa televisão, o que é que ele vai dizer numa televisão? Que tempo ele tem? Tempo A, ele B. No máximo, ele terá o tempo do Enéas. Eu sou... Meu nome é Enéas. Meu nome é Enéas. Vamos... Então, esse sistema eleitoral, nós precisamos botar um fim nele. E que isso é uma aberração que traz toda essa distorção. Nós recebemos O aqui eleitor algumas precisa perguntas. ter mais informação sobre o seu candidato. Quando é que você tem mais informação? Quando o sistema é distrital, que você vota no distrito, que você conhece o camarada que você está votando. Né? Eu voto do fulano lá porque ele é um bom caráter, eu conheci desde a escola, conheço o procedimento dele. Ou, se não é o sistema distrital, o sistema proporcional, você não vota no candidato, você vota no partido. Eu voto nesse partido porque esse é um partido socialista, comum com as ideias, defende os pobres, etc. e tal. Então, vamos passar para umas perguntas. A gente recebeu uma pergunta do Adalberto, do Rego e Silva, ele é aqui de Brasília. Ele diz, o que acham do TSE manter no seu site os programas de governo de cada prefeito e incentivar a população a tomar conhecimento desses programas e cobrá-los de cada prefeito? Então, Adalberto, já está no site do TSE. No momento do registro, os candidatos apresentaram e está disponível no site do TSE. Aí eu aproveito só para dar uma humilde sugestão ao TSE que deixe isso bem visível. Logo na frente, na página, no início na capa, para ficar fácil para as pessoas, um ícone, programas de governo. Okay? Deputado Paulo Delgado, sociólogo Paulo Delgado, ex-deputado Paulo Delgado, difícil não chamá-lo deputado, né? Por que nos concursos públicos, essa pergunta é de André Luiz Nogueira de Medeiros, ele é de Quixadá, no Ceará. Ele diz, por que nos concursos públicos é preciso ter o mínimo de escolaridade para ser votado? E para ser candidato a um cargo público, essa exigência não se aplica? Olha, primeiro porque são situações completamente diferentes. A competência curricular é exigida, teoricamente, para a administração dos cargos regulares e para entrar na universidade, como diz o Marcelo aqui. Aqui em Brasília tem uma placa nos canteiros aqui dos principais pontos de tráfego de automóvel e de autoridades. Escrito assim, melhora a sua tese. Nas árvores do Brasil todo, nos postes de qualquer capital tem assim, tira a sua multa. Ou seja, há um serviço delinquencial funcionando na cara das autoridades, há muitos anos no nosso país. E isso, a Cláudia falou uma coisa perfeita, não é o eleitor que vai saber escolher uma pessoa se essa pessoa passou por todos os cartórios da cidade, porque ninguém se registra sem tirar as certidões negativas. Passou pelas convenções partidárias, por todos os partidos, passou pelos tribunais, e agora com ficha limpa por todos os tribunais. Vai pedir para o eleitor saber se a pessoa é boa ou não é boa? Né? O voto é uma representação de cidadania. Você escolhe uma pessoa que te representa e aí essa pessoa necessariamente não precisa ser alfabetizada. Uma das grandes conquistas do Brasil foi o voto do analfabeto. Porque tem pessoas de humanidade sofisticada e são pessoas modestas e simples. E tem pessoas bárbaras com sofisticada cultura. Então, acho que são sistemas diferentes. O que você quer, e eu concordo, é que não se possa administrar sem equipe estável. Um dos grandes problemas do Brasil é o desprestígio das chamadas equipes estáveis de administração. Como o sistema político é muito múltiplo e tem que incorporar muita gente, os funcionários estáveis estão perdendo espaço na sociedade brasileira há muito tempo. A França, por exemplo, a eleição de um presidente da França, de um prefeito municipal, de um governador francês, não mexe com 10% da administração. Nos Estados Unidos não mexe com 5% da administração. No Brasil mexe com mais de 30%. Isso é uma regra que todos os partidos usam
e todos os partidos usam e abusam. Então, acho que nós devemos ter o seguinte: algumas áreas não podem ser tocadas e não pode ser de programa de governo. A lei aqui nossa, se aplicada ao pé da letra, nós vamos correr o risco de ter um sistema de saúde para cada prefeitura. Nós vamos correr, até é bom esse pessoal fazer esses programas Google, né? Foram lá na internet, cataram... Ctrl+C, Ctrl+V. Exatamente. Foram lá e imprimiram e estão vendendo essas coisas por má fé. Mas eu acho que saúde, educação, segurança são programas nacionais. Os prefeitos tinham que ser monitorados nacionalmente. Assim como cidades históricas não deviam, aí eu concordo com a pergunta integralmente, em cidades históricas os prefeitos tinham que ser pessoas que conhecem a história da cidade. Ouro Preto, Olinda, Paraty, essas cidades deviam ter prefeitos qualificados, porque para cidades históricas, para cidades litorâneas de fronteira, isso aí nós devíamos de qualificar os prefeitos segundo as regiões. Hoje, por exemplo, não existe mais prefeito de capital. O que é uma capital hoje? A capital é uma soma de 50 cidades. Então, você devia ter o prefeito da região metropolitana, um colegiado de prefeitos. Não adianta querer inventar uma solução para uma capital se a cidade do lado, que os trabalhadores dela todos trabalham na capital, não vão ser protegidos ou não vão ser vistos. Não é? Então, uma regra só não funciona. Eu até entendo essa irritação do cidadão que todos nós temos com os chamados políticos cacarecos, políticos despreparados e aqueles que não se preparam para ser político, porque tem que se preparar para ser político, tem que ter vocação. Olha só, nós temos aqui muitas perguntas, eu vou passar as perguntas, eu peço que os senhores respondam bem rapidinho para a gente poder responder o maior número possível de perguntas. Cláudia Cunha, recebemos uma pergunta de Marcos Simão de Brasília. Ele diz: por que as pessoas cobram tão pouco dos seus candidatos eleitos? Será que é apenas falta de conhecimento de como fazê-lo? Como melhorar, além dos portais de transparência do governo? Eu acho que as pessoas cobram pouco porque isso já é um vício da cultura da gente, né? Acreditar no próximo. O brasileiro, como eu já falei várias vezes, o brasileiro tem um coração muito bom, né? Uma índole boa, natureza bacana. Também, então acredita. Pesquisa feita 2 anos após a eleição, 70% do eleitor não sabe qual foi o deputado que ele votou. Sim, porque ele vai naquela... Não vai cobrar que eu de quem? falei, Você não sabe quem foi que festa. votou? Ele vai pela festa, ele vai pelo show, qual cantor que foi lá no carro Esse é um na época problema de da campanha e nossa vota legislação naquele eleitoral. show, que foi muito legal. Qual é o número daquele Número show? excessivo de É esse candidatos. aqui. Então é complicado. Eu gostaria de ouvir o advogado eleitoral Jackson Domênico. Eu tenho uma pergunta de Ailan José do Nascimento, de Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Ele diz: o plano de governo, na minha cidade, o plano de governo foi copiado de outro município implantado aqui. Foi notícia nos jornais. O plano de governo é feito e registrado no momento da candidatura. Pode haver mudança no plano de governo após as eleições? Nesse plano que está registrado lá? Poder ter mudança no plano de governo pode e provavelmente aconteça. Agora, as linhas gerais desse plano de governo, ele no mínimo deveria ser respeitado. E, como nós já conversamos, a legislação que está sendo construída e que está sendo construída justamente quer trazer uma maior fidelidade para que esse plano de governo represente aquela intenção daquele governante. E quando nós escolhemos o governante, pelo plano de governo a gente possa saber mais o que ele pensa. Eu que, se me permitir complementar, eu achei muito interessante os pontos debatidos aqui e queria só dar uma pincelada nisso. Eu achei muito interessante o aspecto que precisa ter informação do candidato. Sua sugestão, Maristela, de colocar no site do TSE mais visível, que já tem tornar mais visível, e os meios de comunicação, nós todos propagarmos mais isso, esse debate realizado aqui pela TV Câmara, eu acho que isso é uma grande contribuição para a nossa cidadania, para a democracia e etc. E também gostaria de usar aqui, discordar em um aspecto especial no número de candidatos. Eu, particularmente, acredito que na pluralidade das ideias, na pluralidade de candidatos, possa se extrair mais e limitar um pouco aquele candidato profissional. E se nós restringirmos os candidatos, nós podemos correr o risco de termos alguns candidatos, ou os profissionais,
seguindo esse caminho. E nós sabemos todos que temos muita gente de bem no Parlamento brasileiro, os deputados podem aferir isso, tem muita gente de bem. E por que estão aqui no Parlamento? Porque a população escolheu. Então, se nós tivermos mais pluralidade de ideias, ao meu modo de ver, pode contribuir muito à cidadania. Então, aproveitando a sua Quando sugestão... você bota 1.000 e tantos candidatos, não tem ideias, não tem como a pessoa apresentar suas ideias. Esse é que é o problema, não há espaço. Como é que o eleitor vai tomar conhecimento da vida e do programa e da proposta de 1.000 e tantos candidatos? O sistema é que está errado, nós temos que mudar esse sistema. Que nós vamos ter os mesmos 1.000 e tantos candidatos, mas não no estado inteiro, distrito por distrito. A ideia é essa. Eu só vou aproveitar, então, o que o senhor falou, doutor Jackson, para dizer que toda a programação da TV Câmara e da Rádio Câmara, assim como dos demais veículos da Câmara dos Deputados, é de uso público, livre, basta que seja citado a fonte. Então, se alguma emissora de rádio ou de TV tiver interesse em reproduzir esse programa, fique absolutamente à vontade. Assim como se você na sua cidade tiver interesse em reproduzir esse programa numa associação comunitária, na escola, na universidade, como forma de contribuir para o processo eleitoral, fique muito à vontade. O programa é público, tudo que é produzido aqui é de uso público. Deputado Marcelo Castro, Vanderlei Dodenciano, de Rio Claro, São Paulo. Ele diz, gostaria de um breve comentário seu, nenhum corrupto deveria participar de nenhum cargo público nem político. Deveria vir uma ordem lá de cima proibindo isso. Lá de cima de onde? Deve ser daqui. Tem que ver lá de baixo. O eleitor é que não deve mandar o camarada corrupto, nem para a prefeitura, nem para a Câmara. Esse é que é o problema. Então, Sabe o que eu acho, Marcelo? Não, aí não. Nós O é que eleitor temos que é que culpado ter. do cara ser não corrupto. é que... Preste bem atenção. Sabe como é que eu acho, Que lá de Marcelo? cima de onde? Não, isso aí é porque ele é religioso. Não, eu acho que ele estava Deus. falando... Só se Deus, dá uma olhada for para também. entregar isso a Deus. Não, Outra não, coisa, não, Cláudio, não. outra coisa. Há um preconceito muito grande contra a classe política. Eu tenho coragem de dar minha cara à tapa. A classe política é um extrato da sociedade brasileira. Não é nem pior nem melhor. Então, a grande maioria da população brasileira é de gente de bem intencionada, de gente com bons propósitos. É. A grande maioria dos políticos também é. Deputado, não concordo com o senhor, não. Desculpa. Sabe o que eu acho que tinha que ter? Não. Em qualquer Câmara de Vereador... O senhor tem um bom Mas não tenha coração também, dúvida. mas não é por aí. Mas não tenha dúvida. Eu tenho Tem muito. político bandido, ladrão, mentiroso, enganador? Tem. Por quê? Oportunismo. Porque tem na sociedade de todo jeito. Você acha que um camarada que é criminoso, o ídolo dele é um político honesto ou é um político bandido? O ídolo dele é um político bandido igual a ele. Então, se o camarada é um bandido, ele vai escolher um Então o político eleitor é bandido. corrupto? Legal. O ídolo dele vai ser o político mentiroso, bandido. Aquele é assim, aquele é que é o valor que ele internaliza. Eu lamento, Marcelo, não eu concordo. acho que nós O problema não... todo é que a gente não tem coragem de enfrentar a realidade. E não tem coragem de dizer por Você quê. sabe Porque como é é um que preconceito enfrenta, contra... Marcelo? Não. Eu acho que é o seguinte, você não pode realmente pedir ao eleitor para o eleitor fazer o papel que é da justiça. Isso eu concordo com a Cláudia em gênero, número igual. A justiça que tem que fazer esse papel. Agora, se passar um político ficha suja, se eleger um político com esse perfil que você está dizendo, a Câmara de Vereador, a Assembleia Legislativa e o Congresso Nacional é que deviam ter leis ágeis para ele não prosperar. Amém. Porque o grande problema é o seguinte, você pode ter um médico que seja um mau médico, mas o hospital tem que ter um regimento interno e tem que ter um olho clínico que manja. Esse cara não é médico, isso é um picareta. Conduta e O ética. grande problema é que os sistemas de controle do Brasil demoram muito a descobrir as pessoas que... Aí os processos demoram, o povo aí perde a paciência e começa a não acreditar. Eu Mas acho, o por movimento exemplo... veio dizendo, para eu tô facilitar concordando. isso, Eu a me gente vai surgi, deflagrar foi com essa a galera ideia. toda, é por aí que a gente Tem vem. que vir lá de cima. De cima de onde? Não, mas aí é uma expressão, eu acho até, eu não sei, Rio Claro é a terra do Ulisses Guimarães, se não me engano. Né? Uma Então cidade deve de ter São sido a Paulo. adesão dele. O que eu vejo é o seguinte, eu, quando estava aqui no Congresso, eu sou um dos autores da Lei Orgânica dos Partidos Políticos Brasileiros, fui da Comissão Política na Constituinte. O que eu sempre defendi é o seguinte, não tem sentido o sistema republicano federativo brasileiro começar com município e Câmara de Vereador.
Não tem sentido, o Brasil tem que ter distrito. O Brasil tem que ter lugar onde um político não receba para ser político. Tem que ter uma escola não remunerada de político. Então, deixa eu aproveitar e passar uma pergunta para o senhor, deputado, que fala exatamente de salários. É isso mesmo. Não é? A Cristina Mameluc Lúcio, ela é de Montes Claros, Minas Gerais. Ela diz, a maior corrupção não será aumentar o próprio salário? Pergunta para os deputados. Então, Não, eu concordo. Eu acho o seguinte, por exemplo, como começou a remuneração em Câmara de Vereadores? Tem muito pouco tempo. Os vereadores de cidades grandes tinham ajuda de custo para ir da sua cidade ao trabalho assim que se remunerava vereador. Na maioria dos municípios brasileiros, o vereador não recebia. A expansão do município brasileiro, o municipalismo excessivo no Brasil, tem relação com o motor da remuneração. Isso tem, nós aqui tínhamos que ter força política para acabar com a vinculação do salário federal com o estadual municipal. As câmaras, as assembleias legislativas de alguns municípios, alguns estados brasileiros, não precisam dessa remuneração estonteante. Câmara Distrital Não tem sentido. acabou de comprar uma frota de carros Então- Fusion, da marca Fusion. Para quê? Para andar dentro de Brasília, ele precisa de um carro cedido pela Câmara, o próprio o distrital? Isso é um absurdo. Então eu acho... Quando por nós exemplo, temos, ridículo. nós Agora, temos o Congresso um está exemplo melhorando. da Câmara Federal, que nós não temos carro. Mas vocês têm uma verbinha para alugar o carro. Sim, mas você está mas olha- comparando aqui a Câmara Distrital. Não, não estou comparando, eu só estou citando que existe Pronto, essa a Câmara facilidade para Distrital, vocês. cada parlamentar, cada deputado tem um carro Fusion, essas que é um carro de luxo. Que é um absurdo. Nós não temos. Não, mas o alugado de vocês também é de luxo. Eu conheço vários. Não precisa ser de luxo. É isso, exatamente, O concordo meu com alugado senhor. é uma caminhonete para poder viajar para o interior. Não, eu não estou lhe falando da sua pessoa, estou falando da coletividade da Câmara, não é o senhor. Mas existe. É óbvio. Outra coisa, por não serem carros identificados como carros de serviço público, estão sendo utilizados nos finais de semana com o próprio motorista, que trabalha de segunda a sexta. Daquele que não viaja, né, na quinta-feira. Então, deputado, isso está aí, está na cara. O carro do importante. deputado ele é mais utilizado no final de semana. Porque a semana a gente passa aqui. E o final de semana nós vamos visitar nossas bases. Essa que é a Nosso verdade. programa está Talvez quase no seu terminando, caso. deputado. Eu gostaria de ouvir o advogado eleitoral. Eu acho Jackson, muito por interessante favor. o debate do carro, do salário, não salário. Agora, eu acho que quando o parlamentar, como nós temos dois exemplos aqui, ele está disposto a trabalhar, se é com salário, se é sem salário, se é com carro, se é sem carro, ele está aqui propondo as leis. Agora são um horário já avançado, nós estamos percebendo que está todo mundo aqui disposto a contribuir para a sociedade e etc. E eu acho que se todos nós nos imbuirmos desses princípios mais fortes, mais elementares, a gente vai conseguir separar o joio do trigo e quem tem essa disposição de trabalho vai fazer a E diferença. fazer uma análise por aí custo-benefício, né? Quanto custa, mas qual é o benefício que traz? isso. Para Eu- a eu- gente encerrar, deputado, por favor. Não, eu tenho muito orgulho de ter sido, eu fui deputado, tive 6 mandatos de deputado federal, fui constituinte, tive muito orgulho de ter sido político brasileiro lá do meu estado de Minas Gerais. Agora, acho que esses abusos que apareceram em Câmara de Vereador, Assembleia Legislativa, mesmo aqui no Congresso Nacional, isso tudo pode ser corrigido. Porque predominam os bons políticos, como predomina o bom eleitor brasileiro, ele sabe dar recado na eleição. dúvida. Ele tem que saber o seguinte, ele precisa cobrar também dos sistemas de vigilância, dos cartórios, porque se o cartório dá uma ficha limpa para uma ficha suja, é preciso um cartório também ficha limpa. Se um padre apoia um candidato ficha suja, é preciso de um padre limpo, um pastor limpo, um delegado limpo, um juiz limpo, é preciso limpar tudo. Não pode ser só o político, entendeu? Tem que ser o político também. Na hora que começar a limpar tudo, vai limpando todo mundo. Ok, gente, senhores, muito obrigadas. Cláudia, muito obrigada mais uma vez pela presença aqui no nosso programa. E eu quero terminar esse programa reforçando. Você, no seu município, se você tiver interesse em reproduzir esse programa na sua associação de bairro, na escola, na universidade, no seu condomínio, da forma como você achar que, se você achar que isso pode ajudar no processo eleitoral do seu município, fique à vontade. O conteúdo produzido por esse programa, a TV Câmara, é tudo gratuito, é de uso público. Muito obrigada. O Expressão Nacional volta na semana que vem. Eu espero você. Tchau.